Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta aula de matemática. Comigo, eu sou a professora Arabel. Estaremos conversando hoje sobre o conjunto imagem, o conjunto domínio, qual é a importância desses conjuntos, desses valores no estudo das funções. O carro-chefe da nossa aula é o estudo da função matemática, mas ela precisa de informações, para poder acontecer. Então, eu tenho lá um valor que eu vou fornecer para a minha função, e esse valor vai estar dentro de um conjunto chamado domínio, e um valor que vai ser calculado na função, e esse valor vai estar dentro de um conjunto que nós chamamos imagem. Resumindo, é isso. Vamos colocar isso na resolução de problemas, fazer leituras de enunciados e trabalhar com todo o conhecimento matemático que você já tem. E não é pouco, tenho certeza que você conhece bastante. Vamos lá para a aula. O nosso objetivo é compreender e identificar a relação entre dependência de duas grandezas, que é o que estabelece uma função, tá? Identificar os conjuntos domínio e imagem da função. Como que esses valores aparecem, como que eu consigo identificá-los numa situação problema. Pensa um pouquinho aí. O conceito de função está presente em muitas situações do cotidiano, quando relacionamos duas grandezas que podem ter seus valores variados. O que acontece se eu mudar determinado valor, envolvendo o outro? Se eu aumento um, o outro diminui, se eu diminui, o outro aumenta. Então, a relação de dependência entre duas grandezas, duas variáveis, que podem ter valores trocados, valores variados. Se eu mexo num valor, o outro se altera? Esse que é o pensamento. Mas esses valores podem ser separados em conjuntos distintos. O que significa o valor inicial, o valor de partida ou o valor calculado na função? Eu tenho que colocá-los isso organizadamente dentro de dois conjuntos. Seja y, olha, aqui eu tenho um pouquinho de linguagem matemática, então vamos ter um pouquinho mais de atenção agora nessa leitura, tá? Seja y uma função dada por y igual a x mais 1. Tem letra, tem sinal matemático, mas o que eu consigo pescar desse x mais 1 aqui? Que o valor do y só vai ser possível quando eu souber o valor do x e somar com 1, tá? Então, a dependência está representada aqui por duas variáveis. As duas grandezas estão representadas aqui por duas variáveis, x e y, tá? Qual é o valor que eu vou fornecer? Qual é o valor que eu vou calcular? É isso que nós temos que analisar. Observe que para cada um dos valores do conjunto domínio, existe apenas uma correspondência na imagem. Então, isso vai estar traduzido aqui nessa imagem. Num primeiro conjunto numérico, o conjunto A, eu tenho os valores 1 e 2. Esses valores estão sendo fornecidos para a função. Então, é o conjunto domínio, o conjunto de partida. Lá no conjunto B, eu vou encontrar o valor 2, 3 e 4. Porém, só o número 2 e o número 3 estão recebendo flechinha, tá? Se eu só tenho dois valores no conjunto de domínio para mandar para a função, eu só consigo ter duas respostas dentro desse conjunto B. Então, o 2 e o 3 são o conjunto imagem. Da onde que eles saíram? Lá da continha. Y é o valor que eu quero encontrar, ou seja, o valor que está no conjunto imagem. Ele vai depender do x e vou somar com 1. O primeiro x que eu tenho, o primeiro valor que eu mandei para a função é o número 1. Então, aqui, 1 mais 1, 2, aonde aparece esse 2 aqui do conjunto imagem, recebendo a flechinha. O segundo valor que eu mandei é o número 2, o valor 2. Então, o valor 2 entrou aqui no lugar do x, aqui está um pouquinho trocado, não se preocupe, tá? Deu um pouquinho aqui de confusão, mas a gente já arruma. Então, lá do começo, para você não se perder aqui. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Certo? Então, eu estou colocando o 1 no lugar do x, somando com 1, deu 2 no lugar do y. Estou colocando 2 no lugar do x, somei com 1 no lugar do y, deu 3. Tranquilo? Ficou mais claro assim? Então, esquece um pouquinho isso aqui, tá? Pra frente.
O conjunto de valores que a variável pode assumir é denominado conjunto domínio, representado pela letra D maiúscula, da função. Domínio da função, então, é o valor que eu vou fornecer. A variável vai assumir aquele valor. Uma vez que ela assumiu um valor, eu vou calcular outro, tá? Reunindo todos os valores calculados através da função, teremos o conjunto imagem da função. Então, o conjunto domínio 1 e o 2, que foram enviados para a função, perceba que a flechinha está saindo do 1, chegando no 2. A flechinha sai do 2 e chega no 3. Tá? Conjunto de partida, conjunto de chegada. Domínio, partida, imagem, chegada. Tá bom? Vamos identificar então os conceitos dentro de uma situação problema. Uma locadora de veículos cobra uma taxa de R$ 70 por locação, acrescida de R$ 90 por diária. Situação 1. Jefferson pagou R$ 340 ao alugar um carro. Quantos dias ele ficou com o carro? Eu sei um valor e quero saber outro. Situação 2. Quanto pagará se alugar o carro por 8 dias? Eu sei um valor, quero saber outro. Como fazer para responder a essas situações? Eu tenho que pensar quem é que está dominando a função e quem está sendo calculado pela função. Opa, então primeiro eu preciso ter a função. A regra que vai relacionar essa taxa aqui, ó, de R$ 70 de locação, acrescida de R$ 90 por diária. Que regra vai ser essa? Você vai responder no exercício 1 isso para nós, tá? Então, toda a informação do exemplo ali, as taxas do R$ 70 da locação, mais os R$ 90 por diária. Letra A, ele pagou 340 ao alugar um carro, quantos dias ficou com o carro? Letra B, quanto ele pagará se alugar o carro por 8 dias? Então, você vai pegar a informação daquele enunciado, transformar na regra de formação, a lei de formação, a função matemática e aplicar na letra A e na letra B para ver as respostas dessas perguntas ali, tá bom?
Analisou com calma esse enunciado? Eu falei, né? E já coloquei o exercício para você. A professora tá maluca? Não. Então, eu falei, expliquei direitinho ali o enunciado, né? Identificando os conceitos e aquela situação virou um problema para você resolver, tá bom? Leu direitinho o enunciado, destacou as informações importantes, resolveu a letra A e a letra B com tranquilidade. E a tua com certeza ficou assim, ó. O que é importante nesse enunciado? Os valores que ele está informando, né? Uma taxa de R$70 por locação, ou seja, uma taxa fixa. Acrescida, mais 90 por diária. Quanto tempo, quantos dias esse carro vai ser alugado, vai ser locado? Então, a quantidade de dias influencia aí no resultado final. O Jefferson, ele pagou 340 para alugar um carro. Quantos dias ele alugou esse carro pagando R$340? Y é a quantidade do valor pago pelo aluguel. Vou estabelecer uma relação. Lembra que na matemática, quando você não sabe o valor, você coloca uma letrinha? Então, o valor pago pelo aluguel eu vou chamar de Y. A quantidade de dias ou a diária que esse carro foi utilizado, eu vou chamar de X. Então, os R$70 é fixo, mais R$90 vezes X, 90 vezes X, tá? Os 340 reais que ele pagou pelo carro é referente a 3 dias. Da onde que saíram essas informações? Y, valor pago, X, diária. Y, valor pago 340, 70 mais 90x. Todo o resto é igual. Como é que eu trabalho na matemática agora com isso? Acabou a função, vem a parte da aritmética e das continhas. 70, passei para o outro lado, troquei de sinal, né? Inverti a operação que está fazendo, de um lado soma, do outro lado diminui. Então, 340 menos 70, igual a 90x. 340 menos 70, 240. O 90 que está multiplicando esse x, ele também vai trocar de membro ali da igualdade, vai inverter a operação que ele está fazendo, sabe? Você já tem bem direitinho isso na sua cabeça. Se de um lado multiplica, do outro lado divide, até escutei você falando aí. 270 divididos por 90, dá os 3 dias. 3 é o valor do domínio, é o conjunto domínio, tá? Então, porque a diária, ela é o valor importante. Conforme a quantidade de dias, é o valor pago, tá? Não é porque você calculou um primeiro, depois o outro, certo? De quem depende o preço pago? E o preço pago, o valor pago, depende da quantidade de dias. Então, aqui, 3 é o valor do conjunto domínio. Letra B. Quanto pagará se alugar o carro por 8 dias? Então, reforçando que aqui a quantidade de dias é o valor do conjunto domínio. 8 entrou no lugar do x, multiplicou primeiro, deu 720, somou depois 790 reais, tá? 790 é o valor do conjunto imagem, o valor que eu calculei, que eu estou procurando, tá bom? Nessa situação aqui. Para frente, neste segundo exercício, você tem uma situação de geometria. Considere a figura a seguir. É um retângulo, comprimento 4x, largura x. Só que esse retângulo ele tem um recorte aqui, ó, e daí eu tenho esse 3 aqui no meio. O que esses valores vão estar influenciando? Representando por y a área da parte pintada. Essa parte pintada é um trapézio, perceba. Determine a equação que expressa y em função de x. Então, y é a área, x é a medida dos lados, aí das informações que você precisa para o cálculo da área do trapézio. Por essa função, qual é o valor de y correspondente a x igual a 4 centímetros? Então, primeiro estabeleça a regrinha e depois troque pelo valor do 4 ali e calcula a letra A e a letra B.
Este exercício teve que pensar um pouquinho, não é? Tem que desenhar, analisar as informações dessa figura, o que está sendo perguntado e as informações que foram fornecidas para poder resolver. Vamos reler de novo esse enunciado. Letra A, representado por Y, a área da parte pintada. Então, eu quero descobrir a área dessa figura, dessa parte pintada. Então, é a área de um trapézio. Porém, eu não tenho todas as informações para calcular a área desse trapézio. A parte pintada, então, a área da parte pintada eu vou chamar de Y. Determine a equação que expressa Y em função de X. Então, na letra A, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais aqui. Veja, a parte pintada é um trapézio que apareceu do recorte, de um recorte. Eu tenho uma figura inteira que eu tenho todos os valores. O retângulo, 4x por x, certo? Desse retângulo, eu vou cortar um triângulo, eu vou tirar um triângulo, que eu também tenho todas as informações. 3 de base, x de altura. Tirando esse triângulo, eu fico com o trapézio e consigo chegar na fórmula da área dele, tá bom? É assim que a gente vai trabalhar nesse exercício. Você resolveu de outra maneira? Não apague. Confira no resultado para ver o resultado final para ver se deu a mesma coisa, porque são duas maneiras de resolver, pensar o mesmo exercício. A parte pintada é um trapézio retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Mas, como nos faltam informações sobre as medidas, usaremos as fórmulas das áreas de um retângulo e de um triângulo. Vamos lembrar aqui os elementos do trapézio: base maior, base menor e altura, que são os valores que eu não tenho. Informações do retângulo: largura e comprimento, aqui ó, o 4x e o y e o x. E informações desse triângulo: base e altura, 3 e o x, tá? É com esses valores que nós vamos trabalhar. Então, da área do retângulo, eu retirar a área do triângulo, vai sobrar a área colorida. Área de retângulo: base vezes altura, 4 vezes x, menos a área do triângulo, base vezes altura divididos por 2. Fazendo toda a parte matemática aqui algébrica, x vezes x ao quadrado e 3 vezes x, 3x. Tenho que fazer aqui, ó, trabalhando com uma fração, preciso de todo mundo com o mesmo denominador, certo? E isso vai resultar numa fórmula da parte pintada, 8x ao quadrado menos 3x sobre 2, tá bom? Na letra B, pedia para trocar esse valor de x por 4, tendo a fórmula ali da letra A. No lugar do x, colocamos o 4, tá vendo? Primeiro, resolvemos a potência, 4 ao quadrado, 16, vezes 8, 128. E 3 vezes 4, menos 12, divididos por 2. 128 menos 12 divididos por 2, 58, ok? 58 centímetros quadrados. Você preferiu fazer de outro jeito? O que é que você fez? Mas conseguiu chegar no 58? Uma outra maneira de resolver é tirar aqui, ó, né? Para fazer a área de trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura divididos por 2. Altura, x, base maior, 4x, e a base menor é que é o problema. Ah, mas se você tirar 3 de 4x, então esse valor aqui ó, é 4x menos 3. Se você saiu por esse caminho, você vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Tenta aí, faz diferente então para ver se dá a mesma coisa. Nesta aula então nós estabelecemos a relação de dependência entre duas grandezas, conceituamos função matemática e identificamos os conjuntos domínio e imagem de uma função. Lembrando sempre, conjunto domínio, valores fornecidos para a função e conjunto imagem, valores que são calculados da função, ok? Eu fico por aqui, me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado e até breve.